a nossa querida Eliane Peterson. Eliane, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez essa contribuição. Eliane é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Geologia Exploratória pela mesma universidade, foi pós-graduada em Direito de Regulação pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, o IBMEC, ingressou na ANP há 14 anos e tem atuado nesse período como especialista em Geologia e superintendente como especialista em Geologia e é superintendente de definição de blocos, né? Atualmente, ela atua como assessora de exploração e produção de petróleo na diretoria da ANP, responsável pelo provimento de orientações e insights técnicos para apoiar as decisões da diretoria colegiada da agência, né? Atua também na diretoria da BGP e, além de tudo, a Eliane, né, tem trabalhado assim, é um exemplo de trabalho e dedicação a todas essas áreas da ANP ao longo desses anos, participou da diretoria da BGP e tem sempre nos trazido palestras, informações e contribuído para os nossos eventos, tanto aqui no Brasil quanto nas nossas parcerias com a APG Internacional. Então, Eliane, muito obrigada pela sua vinda e as palavras são suas agora, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à diretoria da BGP, em especial a Silvia dos Anjos, pelo convite de participar desse evento, desse grandioso evento, né, de comemoração do Dia do Geólogo. E para mim é uma honra estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da percepção da ANP e um pouco do trabalho que a ANP tem desenvolvido nesse momento que é bastante complexo para o país, é uma situação inédita. Nós jamais vivemos uma situação parecida e de uma hora para outra todo mundo precisou se reinventar para se adaptar a essa nova conjuntura. Então, durante minha apresentação, eu vou falar um pouco desse impacto da Covid no setor de petróleo e gás do Brasil, como que o governo federal brasileiro e a ANP atuaram e estão atuando nesse momento, e vou falar assim um pouco também como é que ficam as rodadas da ANP, que eu acho que é um ponto que muitas empresas, muitas pessoas estão se perguntando, e agora, como que ficam os leilões? Então eu vou trazer um pouco dessas informações para vocês ao longo da minha apresentação. Pode colocar, por favor? Pode passar. Então, esse é o roteiro que estrutura a minha apresentação. Eu vou falar rapidamente do atual cenário exploratório brasileiro, vou abordar o impacto no setor petrolífero da Covid-19 e vou falar sobre as próximas rodadas de licitações e vou tecer alguns comentários finais. Próximo. Próximo. Então, aqui nós temos um resumo que sintetiza o atual cenário exploratório brasileiro. Atualmente, nós temos 242 mil quilômetros quadrados de área concedida, distribuídos aí em 283 blocos exploratórios e 418 campos de petróleo e ou gás natural. As reservas provadas do país giram em torno de 13 bilhões de barris de petróleo e cerca de 365 bilhões de metros cúbicos de gás. E a produção registrada em abril foi de 2,96 milhões de barris de petróleo por dia e de 124 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Atualmente, o Brasil é o 10º maior produtor mundial de petróleo e o maior produtor da América Latina. Próximo. E aqui nós temos um quadro, assim, só para dar algumas informações detalhadas sobre a produção de petróleo do país. Em barris de petróleo equivalente, somando óleo e gás, é cerca de 3,75 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, e quase 70% de petróleo, quase 70% da produção de petróleo do país já vem dos reservatórios do pré-sal. Então, esse é um dado importante, né? O pré-sal começou a produzir há mais ou menos 10 anos e hoje já responde por quase 70% da produção de petróleo do país. Esse é um número bastante importante, bastante significativo. O próximo. Próximo. Entrando agora um pouco no impacto dessa pandemia no setor petrolífero, o que nós pudemos observar ao longo desses meses, desde que nós passamos a conviver com a pandemia? Uma redução do CAPEX e do OPEX das empresas de petróleo,
um decréscimo na produção de petróleo, uma desaceleração das atividades exploratórias. A gente ainda não consegue mensurar o quanto que isso vai desacelerar ou não, isso a gente vai sentir ao longo do tempo. Os contratos, as atividades que estavam previstas, elas continuam sendo executadas, mas em algum momento a gente deve perceber alguma desaceleração das atividades exploratórias. A gente também percebeu um grande impacto na demanda de combustíveis, né? Teve uma queda muito abrupta e um excesso de oferta. Então, essas duas variáveis estão atuando nesse momento muito forte. Um excesso de oferta e pouca demanda por combustíveis. E a gente vai entrar no meio disso tudo numa recessão econômica, que também a gente não sabe como que isso vai se desdobrar ao longo do ano. E, segundo os dados que a Magda mostrou aqui para a gente deve se recuperar em 2021, e eu espero que essas previsões estejam corretas. Próximo, por favor. E aqui a gente tem dois gráficos, um histórico do preço do barril do petróleo. Isso não tem a ver só com a pandemia, né? Tem a ver também com uma questão geopolítica, Rússia, OPEP, Arábia Saudita, e um pouco também da pandemia que acaba impactando, uma vez que tem uma queda na demanda pelos combustíveis fósseis. E aqui do lado a gente tem a produção de petróleo do país. Como eu falei, a produção registrada em abril foi de 2,96 milhões de barris de petróleo por dia. A produção total ali a gente pode observar na linha amarela, e a linha azul é a produção do pré-sal. E o que a gente vê? Que nos últimos 2, 3 meses, a queda na produção foi muito pouco significativa, né? Ali na casa dos 3 milhões de barris de petróleo por dia. Então, a queda não foi muito significativa aqui no Brasil. Talvez 1%, 0,5%. Agora, quando a gente compara em relação ao mesmo período de 2019, o que nós percebemos? Que houve um acréscimo na produção de petróleo, ou seja, aumentou cerca de 15% a produção do país em relação a 2019. E uma queda aí nesses últimos meses, mas uma queda aí não muito significativa. Talvez alavancada pelas exportações, o Brasil passou a exportar mais petróleo, principalmente para a China, que acabou demandando mais esse recurso nos últimos meses. Próximo, por favor. E também puxando um pouquinho da apresentação da Magda, até fiz uma anotação aqui, que ela repetiu, né, a ordem é proteger o caixa, né, então esse é o lema das companhias, segundo a colocação da Magda aqui na apresentação dela. E é exatamente o que a gente vê nesse gráfico aqui. A gente tem, né, as majors, as national oil companies, né, as companhias nacionais, e as companhias independentes. E esse gráfico mostra para a gente, esse é um estudo bem recente da Agência Internacional de Energia, e que ele mostra que todas essas companhias revisaram as suas estimativas de investimento para 2020. Então, mais ou menos uma queda aí de 30%, principalmente para as majors e para as companhias nacionais, e para as companhias independentes, essa redução de investimento pode chegar aí na casa dos 600%. Então, isso afeta, né, a atividade exploratória, de uma forma geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque esses recursos, as companhias investem em todos os ativos que elas possuem. Próximo, por favor. E um outro gráfico também da Agência Internacional de Energia, prevendo como é que vai ser a demanda de óleo e outros combustíveis fósseis e outras fontes de energia para 2020. Então, para o óleo especificamente, está estimando uma queda aí da ordem de quase 10% na demanda mundial, o que significa mais ou menos 10 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo consome mais ou menos 100 milhões de barris de petróleo por dia, e uma queda aí de quase 10%, então é bastante significativo essa queda na demanda em função da pandemia. Próximo. Tem muitas coisas ruins acontecendo no meio dessa crise que nós estamos vivenciando. Agora a gente tem que tentar puxar para outras coisas também, porque também pode ter um lado bom, e é nisso que eu gostaria de focar, essa mensagem que eu queria deixar. Durante nesses últimos meses, a gente tem observado uma desvalorização muito forte do real frente ao dólar.
e chegou a bater aí 5,80, 5,60 e hoje deve ter estabilizado em mais ou menos R$ 5,40 o dólar. Isso pode ser muito bom para o Brasil, porque ele vai se tornar mais atrativo, né, principalmente as commodities e também nos leilões da ANP. O Brasil tem ativos de excelente potencial, né, ativos muito atrativos, que com a desvalorização do real, eles vão se tornar muito baratos para o investidor estrangeiro. Então isso também pode acabar atraindo muito investimento para o país, e nossas próximas licitações podem ter resultados muito positivos nessa conjuntura cambial. Então isso é um ponto positivo para o Brasil. A gente já tem observado isso em algumas commodities, aumento da exportação de ferro, por exemplo, e outros minérios, e isso está numa crescente, e isso vai acontecer também, eu imagino, para o setor petrolífero brasileiro, e também nas licitações da ANP. Próximo, por favor. Então, desde o início da pandemia, a ANP e o governo federal brasileiro, eles atuaram rapidamente, porque a indústria precisava de um apoio do governo para que as atividades não fossem interrompidas. Então, a ANP atuou muito rápido, ela publicou 3 resoluções muito importantes, a resolução número 812 de 2020, que ela trata de medidas de flexibilização para o setor de downstream, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, e em abril a ANP publicou 2 resoluções voltadas para o upstream, a 815 e a 816. Também são medidas de flexibilização para as companhias petrolíferas, né? Tem a extensão dos contratos de concessão por até 9 meses, prorrogação para entrega dos relatórios de conteúdo local, de pesquisa e desenvolvimento, postergação dos prazos das auditorias de segurança operacional. Então, um conjunto de medidas significativas foram implementadas por meio dessas resoluções para garantir a manutenção das atividades exploratórias no país. Então, a ANP agiu muito rápido diante dessa pandemia e imediatamente conseguiu publicar 3 resoluções que trouxeram um alívio aí para as empresas, tanto as operadoras quanto as empresas de revenda, distribuição e outras que atuam no setor petrolífero brasileiro. E atualmente está em discussão se existe a possibilidade de a gente destinar uma parcela de recursos de pesquisa e desenvolvimento para que as empresas possam aplicar na compra de kits de testagem ou outras coisas que forem necessárias para ajudar no combate da pandemia nessas regiões onde essas empresas atuam. Isso não está certo, isso ainda não foi definido, mas está em discussão essa possibilidade, e eu queria trazer essa novidade aqui para vocês. Próximo, por favor. E além das medidas que foram adotadas pela ANP para enfrentar a pandemia, a ANP continua trabalhando com 100% da força de trabalho, e nós continuamos atuando para desenvolver medidas para tornar e continuar tornando o Brasil um país atrativo e para ter aqui um ambiente saudável para a formação de negócios, né? Então, recentemente, nós publicamos a nova resolução de descomissionamento, e um ponto importante dessa resolução é que ela permite que campos que tenham seu plano de desativação de instalações aprovados pela agência possam ser colocados diretamente na oferta permanente. Além disso, também teve a publicação do decreto 10.320, vou falar um pouquinho mais sobre esse decreto, e também está em consulta pública a resolução de garantias e de instrumentos para descomissionamento, para desativação de instalações. Próximo, por favor. Toda hora eu tento passar o slide aqui, mas eu esqueço que não sou eu que estou passando. Falar um pouco do decreto, que é uma iniciativa do governo, o decreto 10.320, ele cria um grupo de trabalho com o objetivo de aprimorar o processo das rodadas de licitações da ANP, com o objetivo de aumentar a atratividade e a competitividade dos certames. Participam desse grupo de trabalho o Ministério de Minas e Energia, a ANP e o Ministério da Economia. E entre os temas que eu imagino que possam ser levantados e discutidos pelo grupo, é a reavaliação do direito da preferência da Petrobras, é um ponto que pode ser discutido pelo grupo de trabalho,
E um outro ponto é a questão do regime de contratação dentro do polígono do pré-sal, porque hoje nós temos várias oportunidades, principalmente no pós-sal da Bacia de Campos, e essas oportunidades elas são pequenas, elas fogem um pouco daquele conceito do pré-sal, de grandes acumulações, de menor risco exploratório. Então, para essas acumulações menores no pós-sal, qual que seria a melhor forma de contratação? Então, se tivesse uma flexibilidade de se escolher qual regime seria aplicado para determinado tipo de estrutura, isso poderia tornar, de repente, uma licitação mais atrativa para o investidor. Então, eu acredito que esse ponto também pode ser discutido no âmbito desse grupo de trabalho que foi criado pelo decreto 10.320. E tem também um projeto de lei, o projeto de lei número 3.178 de 2009, que também discute, também propõe uma alteração na lei, que criou o regime de partilha da produção, e discute exatamente esses pontos, a flexibilização do regime de contratação dentro do polígono do pré-sal e o direito da preferência da Petrobras no pré-sal. Então, são esses dois pontos, essas são iniciativas do governo e não iniciativas da ANP. Mas eu queria colocar também, porque eu acho importante, porque 2020, 2021, eu acho que a gente vai retomar esses ciclos de licitações e o objetivo dessas políticas de governo é aprimorar o processo. Então, é importante que a gente esteja por dentro desses acontecimentos. Próximo, por favor. E agora, vamos falar sobre as rodadas de licitações. Então, nós tínhamos previsto para 2020 a 17ª rodada de licitações, que foi adiada por causa da pandemia, então ela provavelmente vai ficar para 2021, assim como a 7ª rodada do pré-sal. Por outro lado, nós temos a oferta permanente. A oferta permanente ela não foi afetada pela pandemia, então nós estamos com um edital agora em análise pelo TCU e a expectativa publicá-lo em julho, com a inclusão de novos blocos na proposta original que nós tínhamos. Ainda em 2021 também está prevista um leilão das áreas remanescentes do leilão do acidente da Seção Onerosa, nos campos de Sépia e Atapu, e a 18ª rodada e a 8ª rodada do pré-sal, que estavam previstas para 2021, provavelmente passam para o ano seguinte, para 2022, então essa é mais ou menos a expectativa. Próximo, por favor. Então, começando um pouco a falar sobre a oferta permanente. A oferta permanente é uma oferta contínua e permanente de blocos que não foram arrematados nas rodadas de licitações da ANP, ou que foram arrematados e posteriormente devolvidos, e também campos e áreas marginais. A grande diferença da oferta permanente para as rodadas de licitações regulares é que as companhias podem adquirir os ativos a qualquer momento. Por isso que a gente chama que é um bid sob demanda. Então, as empresas vão avaliar as áreas e vão ter tempo para fazer as suas parcerias, e assim que essas empresas estiverem prontas, elas podem manifestar interesse de uma área para a ANP e, a partir daí, iniciar um processo licitatório. E a oferta permanente vai ter um papel muito importante nesse momento pós-pandemia, porque, como é sob demanda, são as empresas que vão ditar o ritmo das contratações. Em que momento vai ter um bid, quais áreas, quais blocos, offshore, onshore. Então, as empresas vão ter um papel importante, porque elas vão ter o poder de decisão em que momento que elas vão adquirir esses ativos, em que momento que elas querem adquirir esses ativos. Próximo, por favor. E aqui eu tenho um resumo bem rapidinho de como que funciona o processo de inclusão de área. Então, tem os estudos internos da ANP, tem as nominações de áreas e tem áreas que são devolvidas para a ANP. A partir desse conjunto que é estudado, nós obtemos as diretrizes ambientais. Esse conjunto de áreas é aprovado pela diretoria da ANP. Esse conjunto de áreas segue para audiência e consulta pública. Depois que nós fechamos os instrumentos, segue para análise do TCU e depois é feita a publicação final do edital com as áreas em oferta. O ponto que nós estamos hoje é justamente na análise do último edital que foi aprovado pela diretoria, que passou pela audiência pública,
está em análise pelo TCU, e nossa expectativa é que em julho ele seja publicado. O próximo, por favor. E aqui também um resuminho de como que funciona o processo de oferta permanente, começando ali pela abertura dos parâmetros técnicos e econômicos, que nada mais é do que o edital. De posse do edital e das regras do edital, as companhias petrolíferas podem estudar essas áreas, e quando elas enxergarem que tem algum ativo que lhes interessa, elas podem fazer a manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse, formalizada na ANP, é avaliada pela Comissão Especial de Licitações, e em um determinado momento, depois da avaliação e aprovação da ANP, é feita a publicação do cronograma da licitação. Então, é esse dia que starta aqueles 90 dias. Então, até 90 dias, a ANP vai fazer uma licitação, a partir da aprovação dessa empresa que manifestou interesse. E basta apenas um bloco, basta apenas uma manifestação aprovada pela ANP para iniciar esse processo. Esse cronograma prevê que outras empresas podem participar desse mesmo processo, e outras empresas que estiverem inscritas também podem ou nominar novos blocos ou participar das mesmas áreas que foram nominadas. E aí, chega no final, a gente tem a sessão pública, os blocos que foram arrematados e que teve assinatura de contrato, então eles saem do conjunto de áreas, e todas as áreas que não foram arrematadas voltam para a oferta permanente, e o ciclo de oferta continua permanentemente à disposição das empresas. Próximo. E aqui é um breve histórico do processo de oferta permanente da ANP. Num primeiro momento, nós publicamos um pré-edital, onde tinham 884 blocos exploratórios e 14 áreas de acumulações marginais. Atualmente, o edital que está vigente conta com 600 blocos exploratórios, e o novo edital que vai ser publicado vai ter um acréscimo de blocos, principalmente aí temos 24 blocos que não foram arrematados na rodada 16, que vão entrar para a oferta permanente, alguns blocos da Bacia do Amazonas, que também estão entrando, que receberam um parecer favorável da FUNAI, e mais 149 blocos que receberam, né, uma ratificação da viabilidade ambiental. Então, esse conjunto agora, nesse novo edital que vai ser publicado, vai contar aí com 708 blocos na oferta permanente. Próximo, por favor. E aqui nesse mapa nós temos o resumo dos blocos que estarão disponíveis. Em cinza são os blocos que já estão disponíveis, e em verde são os blocos que serão adicionados aí a partir do novo edital. Então, tem uma grande diversidade de áreas, tanto em bacias marítimas, quanto bacias terrestres maduras e bacias terrestres de nova fronteira. Áreas de acumulações marginais. E atualmente nós temos 57 companhias petrolíferas inscritas nesse processo, o que demonstra a força desse instrumento e o interesse do investidor, tanto o investidor nacional quanto o investidor estrangeiro, nos ativos petrolíferos brasileiros, né? 57 companhias inscritas. E a partir do momento que uma companhia manifesta interesse e que seja aprovado pela Comissão Especial de Licitações, nós podemos, em até 90 dias, fazer uma licitação. Então, ou seja, nós temos tempo suficiente ainda para ter uma licitação ainda em 2020, havendo, obviamente, uma manifestação de interesse. Próximo. A 17ª rodada, ela conta com 96 blocos em oferta, que totalizam aí cerca de 64 mil quilômetros quadrados, incluindo blocos nas bacias Potiguar, Campos de Santos e Pelotas. E inclui 6 blocos na ultrafronteira do pré-sal. Também foi um ponto que a Magda destacou na apresentação dela. Ela falou muito da margem equatorial e dessa ultrafronteira do pré-sal, além das 200 milhas náuticas. E a rodada 17 já inova, trazendo 6 blocos além do limite das 200 milhas náuticas. Blocos, inclusive, que têm estruturas mapeadas no pré-sal, com potencial bastante promissor. Próximo, por favor. E aqui só um detalhe dessas áreas que estão em oferta na 17ª rodada. À esquerda nós temos os blocos em oferta nas bacias de Campos, Santos e Pelotas. Ali, os blocos da bacia de Pelotas estão na divisa com a bacia de Santos, na porção norte da bacia, e também blocos em águas profundas e ultraprofundas da bacia Potiguar. Lembrando que a bacia Potiguar e a bacia Ceará foram
fizeram bastante sucesso na 15ª rodada de licitações da ANP, onde tiveram bastante blocos arrematados e bastante diversidade de companhias que arremataram os blocos que foram ofertados. Próximo. E aqui nós temos as áreas do pré-sal, que nós esperamos que aconteça em 2021. Então, tem o remanescente do leilão do excedente da seção onerosa, que conta aí com os campos de Sépia e Atapu. O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria em que a PPSA ela está responsável pelas negociações com a Petrobras para a construção do acordo de coparticipação e para os valores de compensação à Petrobras pelos investimentos que foram feitos nessa área durante a fase exploratória e de desenvolvimento. E à direita aqui nós temos um mapa com as áreas para a 7ª rodada do pré-sal. São 2 blocos na Bacia de Santos, Esmeralda e Ágata, e um bloco na Bacia de Campos, Água Marinha. Então, esse conjunto de áreas em oferta no pré-sal está previsto para 2021. Próximo. E aqui nós temos as áreas previstas para talvez 2022, que eu imagino, né? A gente está jogando a R17 e a LP7 para 2021, então eu imagino que a 8ª e a 18ª passem aí para 2022. Então, tem os setores que estão em avaliação pela ANP para a rodada de concessão, e os blocos aqui à direita que foram definidos para a 8ª rodada do pré-sal. 4 blocos, 3 na Bacia de Santos, Ametista, Tupinambá e Jade, e um bloco na Bacia de Campos, Turmalina. É isso. Próximo. E eu gostaria de fazer alguns comentários finais. A pandemia realmente afetou a indústria petrolífera brasileira e mundial. E nós vamos precisar aprender a lidar com esse impacto e se recuperar. A ANP ela foi muito ágil na implementação das medidas para garantir a manutenção das atividades de exploração e produção de petróleo do país, também garantiu o abastecimento nacional. Todo o time da ANP continua trabalhando para garantir que a gente vai ter um ambiente regulatório saudável e que a gente vai criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios no país. Nós queremos continuar fazendo as rodadas de licitações com muito sucesso, nós queremos continuar atraindo investimentos nacionais e estrangeiros, e nós queremos desenvolver o Brasil e queremos aumentar o nosso conhecimento geológico, nós queremos conhecer as nossas bacias sedimentares e o nosso potencial petrolífero. As rodadas continuam, as rodadas não param, a rodada permanente está aí, e vai ter um papel muito importante nesse cenário pós-pandemia, porque permite que as empresas decidam o momento mais adequado para fazer os investimentos. Então, as empresas vão ditar o ritmo de contratação, as empresas vão ditar como é que essas rodadas de licitações vão acontecer. Eu espero que nós tenhamos alguma licitação ainda em 2020. E é isso, e esse foguete aqui não está por acaso, eu coloquei ele intencional. Eu acredito que a gente vai dar a volta por cima, a gente vai sair dessa recessão. A indústria petrolífera brasileira é muito forte, a gente fez um trabalho incrível nesses últimos anos, muitas medidas de aprimoramento regulatória e medidas legais foram adotadas pela ANP, pelo governo brasileiro, muitos ativos foram leiloados pela ANP, os últimos bidding rounds arrecadaram mais de 25 bilhões de dólares em bônus de assinatura. Então, todas as empresas têm muitos ativos e elas vão investir nesses ativos que elas arremataram nas licitações da ANP. Isso vai trazer, vai ser uma ponta também para a recuperação do setor. É isso. Muito obrigada e eu estou à disposição. Ok. Poxa, Eliane, muito obrigada, excelente palestra, mostrando assim, né, a gente de casa, as atividades continuam e você trouxe um cenário bastante positivo, né, que nós vamos estar minimizando os problemas, mas tomando vantagem deles para negociar e conseguir dar conta, né, aí continuando com as atividades. Então, esse cenário bastante positivo, agradeço a você.